turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos de volta. Acabaram-se as nossas férias, né? E retornamos agora com as aulas online até podermos, né, ter a liberação para fazer nossas aulas presenciais. Vamos ter fé que tudo isso vai passar logo e logo estaremos todos juntos na nossa sala de aula, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos dar início, né, ao dia de hoje, dia 4 de agosto de 2020. A gente vai começar a nossa aula falando sobre a matéria de matemática. Vamos abrir os nossos livros lá na página 178, nós vamos falar sobre os números primos. Vamos ver o que isso significa? Então vamos lá, página 179. Números primos são todos os números naturais que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Ou seja, então ele só é divisível. A conta sempre vai dar exata, certo? É uma conta exata. Então ele só é divisível pelo número 1 e quando ele é dividido por ele mesmo. Se ele for dividido por 1 e por ele mesmo, ele é um número primo. Se ele tiver mais divisores, aí ele deixa de ser um número primo, certo? Então, números primos são todos aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Se ele tiver mais divisores, se ele tiver, por exemplo, o número 2 de divisor, ele já não é um número primo. Um número primo, ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo, a conta dando exata, correto? Então, esses são os números primos. Exemplo, divisores do número 2. O número 2, ele divide 2 dividido por 1 dá 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Não tem mais nenhum divisor o número 2, certo? Então, ele é um número primo. Por quê? Porque ele dividiu por 1 e ele dividiu por ele mesmo. Então, ele é um número primo. Divisores do número 3. 3 dividido por 1 é igual a 3. E 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, ele só tem esses dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Então, ele é um número primo. O 4. Vamos ver o número 4. 4 ele divide por 1. 4 dividido por 1, 4. 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 3 não dá uma conta exata. 4 dividido por 4, 1. Ele tem 3 divisores, correto? Então, ele não é um número primo, porque ele divide por 1, ele divide por 2 e ele divide por ele mesmo. Então, se ele divide assim, ele não é um número primo. Número primo é o só que divide por 1 e por ele mesmo, certo? Número 5. Número 5, 5 dividido por 1, 5, e 5 dividido por 5 dá 1, certo? E os outros números abaixo de 5, a conta não dá exata. Então, o número 5, ele é um número primo, certo? Porque os divisores dele é 1 e 5. Então, ele é número primo. Número 6. O 6 ele divide por 1, divide por 2, por 3 e por ele mesmo. Esses são os divisores de 6, certo? Então, ele não é um número primo, porque ele tem mais divisores. Ele não divide só por 1 e por ele mesmo. Então, números primos é só que divide por 1 e por ele mesmo, certo, pessoal? Até aí deu para entender. É importante pontuar que o número 2 é o único primo que é par, ou seja, não tem mais números pares primos, certo? Então, os números primos, tirando o número 2, vão ser números ímpares, correto? Então, tirando o número 2, que é par, o restante é ímpar. Ah, mas tia, todos os números ímpares, então, são números primos? Nem todos, certo? Vamos ver lá. Esses números são importantes, porque é possível escrever todo número inteiro natural, sendo maior que 1, como um produto de diferentes números primos. Número 2. Exemplo, olha o exemplo. 2 dividido por 1
2, 1 vezes 2. O 3, 1 vezes 3. O 4, 2 vezes 2. O 5, 1 vezes 5. E o 6, 3 vezes 2. Portanto, o número 1 não é primo, porque este deve ser o produto entre números primos diferentes. E tem apenas um divisor, porque o 1 ele só divide por ele mesmo, né? Que é o 1. Então, ele não é um número primo. Então, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Aí, vocês me perguntam, mas tá tudo número ímpar. E cadê o número 9 que não está aqui? Cadê o número 15 que não está aqui? Por quê? Porque ele tem mais divisores, pessoal. Então, por isso que não é uma regra que os números ímpares, todos os números ímpares, são números primos. Porque, por exemplo, o número 15, ele tem mais divisores. Ele divide por 1, ele divide por 3, ele divide por 5 e ele divide por ele mesmo. Então, ele tem mais divisores. Então, não é uma regra que todos os números ímpares sejam números primos, certo? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos lá na página 180. Para reconhecermos um número primo, é preciso dividir esse número por números primos até chegar a uma divisão com quociente menor que o divisor e o resto diferente de zero. Exemplo, para verificarmos se o número 113 é primo, temos que dividi-lo por números primos. Por exemplo, eu vou pegar o 113, vou dividir por 2, 3, 5, 7, etc. Não é par, não é divisível por 2, certo? O 113 ele não é divisível por 2, porque ele é um número ímpar. Então, o número ímpar com o número par, ele não fica divisível. A soma de seus algarismos não resulta em um múltiplo de 3. 1 mais 3 é igual a 5. Não é divisível por 3. O algarismo da unidade é diferente de 0 ou 5. Não é divisível por 5. A divisão de 113 por 7 não é exata. 113 dividido por 7 é igual a 16 com o resto 1 e não é divisível por 7. Se um número for divisível por outros números primos, certamente ele não será primo, porque se acabamos de ver, os números primos eles só dividem por 1 e por ele mesmo. Se ele tiver mais divisores, ele não é um número primo, certo? Então, para verificarmos se o número 125 é primo, temos que dividi-lo por números primos, 2, 3, 5, 7, etc. Não é par, não é divisível por 2. Então, ele não divide por 2. Então, ele já tem um ponto. A soma de seus algarismos não resulta em um múltiplo de 3. 1 mais 2 mais 5 é igual a 8. Então, não é divisível por 3. O algarismo da unidade é igual a 5. Então, é divisível por 5. Portanto, ele não é primo. Então, 125, ele é divisível por 5. 125, se eu dividir por 5, ele vai dar um resultado que o quociente vai dar 0, certo? Então, ele não é primo. A divisão de 125 por 7 não é exata. 125 por 7 é igual a 17, com o resto 6, e não é divisível por 7. Assim, podemos representar um número 125 por meio do produto entre fatores 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125, certo? Então, outra forma de identificar números primos, o crivo de Eratóstenes foi criado por um grego chamado Eratóstenes e faz-se da seguinte maneira: marca-se o primeiro número primo, identificam-se todos os múltiplos desse número. Depois, repete-se essa operação até o último número. Observe na tabela de 1 a 100. Olha lá, eu tenho um crivo aí de Eratóstenes, do 1 até o 100. Aí ele tá o quê? Ele vai marcar, né, alguns números aí. Então, ele tá marcando o 1, 2, né? Ele marcou, ele circulou, certo? Então, vamos lá para a gente poder entender. Então, olha aqui, ó. Ele marcou 2. Quais são os múltiplos de 2? Ele marcou 1, certo? Ele marcou 3. Quais são os múltiplos de 3? 1 e ele mesmo, não é? Então, vocês vão olhando aí.
tá vendo? No 2, no 5, no 7. Então, ele foi marcando e foi vendo de quem ele era múltiplo, certo, pessoal? Então, vamos só fixar números primos. São aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Se ele tiver mais divisores do que 1 e ele mesmo, ele deixa de ser um número primo. E o único número primo par é o número 2, é o único. O restante vocês não precisam nem verificar. Não vai ter número par que seja primo. Mas todos os números ímpares são primos? Não, porque eu tenho números ímpares que têm mais divisores, certo? O número 125, por exemplo, ele é um número ímpar, só que ele não é um número primo. O número 113, ele é um número ímpar e ele não é divisível, e ele não é um número primo. O número 9, por exemplo, certo? Então, pessoal, não são todos os números ímpares que serão primos. Só temos que lembrar, se ele tiver o divisor 1 e ele mesmo, ele é um número primo, certo? Então, vamos lá. Eu quero que vocês façam para mim aí as páginas 182 e as páginas 183, certo? Vamos lá fazer essas duas páginas para a gente memorizar bem, para a gente conseguir entender o que são os números primos, correto? Então, façam aí e dá um pause no vídeo, né? Igual nós fazíamos no primeiro semestre. Pausa o vídeo, faz a atividade, retorna para a gente poder fazer a nossa correção, certo? Então, vamos lá. Para quem já despausou, para quem já terminou, para quem tentou fazer, certo? Tentem fazer sozinhos, para ver se vocês conseguiram entender mesmo, pessoal. E aí, retorne para a gente fazer a correção. Então, vamos lá. Número 1. Escreva os divisores dos números e classifique-os escrevendo se cada número é ou não primo. Então, vamos lá. O divisor de 67. 67 ele dividiu por 1 e ele dividiu por ele mesmo. Ele não teve mais divisores, certo? Então, só pelo 1 e por ele mesmo. Então, ele é um número primo, correto? Porque ele dividiu por 1 e por ele mesmo. Ele não possui mais divisores do que isso. Então, ele é um número primo. Letra B, os divisores de 77. O que vocês acharam aí? Foi o número 1, número 7, 11 e 77. Ele possui 4 divisores, pessoal. Então, ele não é um número primo, tá vendo aí? Ele é um número ímpar, mas ele não é primo. Por que que ele não é primo? Porque ele possui mais divisores. Ele tem o divisor, porque ele só pode ser do 1 e por ele mesmo, e ele possui mais divisores. Então, ele não é um número primo, a gente descarta ele. Os divisores de 89, ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, 89 é um número primo. Os divisores de 110, só de saber o final do número, já sabemos que ele não é primo. Por quê? Porque 110 é um número par, né? E a gente sabe que um único número par que é primo, é o número 2. Então, olha lá, os divisores de 110 são 1, 2, 5, 10, 11, 55 e 110, que é ele mesmo. Então, ele não é um número primo. Lembrando, pessoal, que aí eles pediram para vocês colocarem os divisores. Então, vocês teriam que ter descoberto os divisores, colocar a classificação na frente, tá? E letra E, divisores de 142. Divisores de 142 são 1, 2, 71 e 142, que é ele mesmo. Então, ele não é um número primo. Já identificamos de cara, por quê? Porque ele é um número par. Se ele é par, ele não é primo, certo? Número 2. Observe as expressões e faça a correspondência com as explicações. Então, olha lá, 169 é igual a 13 vezes 13, letra B, 63 é igual a 7 vezes 9, letra C, 61 é igual a 1 vezes 61 e D, 85 é igual a 5 vezes 17. Vamos ver?
quais são as explicações que nós temos aqui? Ele é um número primo porque os fatores são 1 e ele mesmo. Quem são aí? Quem aí é primo aí? A gente teria que descobrir, né? Quem que é primo? Se eu for olhar aí pela multiplicação, 13 vezes 13 é igual a 169, então ele já não é um número primo, certo? Porque ele vai ter mais divisores. Porque se ele consegue multiplicar 13, né, por 13, então ele não vai ser primo. Então, eu já descarto. A mesma coisa da letra B, 7 vezes 9. Então, ou seja, se eu pegar 63 e dividir por 7, ele vai dar 9. E se eu pegar 63 e dividir por 9, ele vai dar 7, correto? Então, ele não vai ser um número primo. Agora, o 61. O 61, se eu pegar ele e dividir por 1, dá 61. E 61 dividido por 61, ele dá 1. Então, esse número primo aí, porque os fatores são 1 e ele mesmo, então é a letra C, né? Porque aí, se eu dividir por 1 e por 61, vai dar o que é de números primos. Então, o primeiro aí é número primo, porque os fatores são 1 e ele mesmo, vai ser a letra C. A próxima não é número primo, porque embora o 7 seja, o 9 não é primo. Então, aí, ó, eu tenho 7 vezes 9, que é a letra B, né? Então, esse aí, o segundo, vocês irão marcar a letra B. Não é número primo, porque os fatores têm que ser diferentes. Se os fatores são iguais, então aí os fatores são iguais, né? Então, ficou aí a letra A, correto? O terceiro, então, é a letra A. E o próximo, embora os fatores sejam primos, o número não é primo, porque nenhum dos fatores é 1, portanto, ele é múltiplo desses fatores. Então, é a letra D, né? Porque 85 dividido por 5, então, será 17. E 85 por 17 será 5, então, ele não vai ser primo. Então, a sequência ficou CBAD, correto? Número 3. Classifique as alternativas escrevendo V se for verdadeira ou F se for falsa. Então, o número 2 é o único primo que é par, verdadeiro. O número 1 não é primo, porque ele deve ser o produto entre números primos diferentes. Verdadeiro também, na explicação nós vimos isso. O número natural, ele é dividido por 2 se for par, verdadeiro também, né? Porque os números pares são divisíveis por números, né, pelo 2, né? Se a soma dos algarismos de um número resultar em um múltiplo de 3, ele não é divisível por 3. Essa alternativa aí é falsa. Qualquer número com unidade 0 ou 5 é múltiplo de 5 e, portanto, ele é divisível por 5. Verdadeiro. Um número será divisível por 7 se o dividirmos e houver resto. Não. Números divisíveis são todos aqueles que o resto é 0, correto? Tem que ser uma conta exata, correto, pessoal? E número 4, desculpa, verifique a divisibilidade do número completando a tabela. Então, olha lá, o número 178, ele é divisível por 2? Vocês já fizeram aí, né? Tenho certeza. Então, 178, ele é um número par, então ele é divisível por 2, né? O número 178, ele é divisível por 3? Não. Geralmente, os números pares não são divisíveis por números ímpares. 178 é divisível por 5? Também não. Por 7? Também não. Ele é um número primo? Não. O número 23, ele é divisível por 2? Não. Ele é um número ímpar, 2 é par, então ele não divide. O número 23 é divisível por 3? 23 é ímpar, 3 é ímpar, mas ele não é divisível, certo? Então, ele não dá um resultado que o resto será 0. Ele não será uma conta exata. Então, ele não é divisível por 3, nem por 5, nem por 7. Ele é um número primo?
ele é um número primo, porque ele só divide por 1 e por ele mesmo. O 71, ele é divisível por 2? Não. Por 3? Também não. Por 5 também não. Por 7 também não. Ele é um número primo? Ele é um número primo. Por quê? Porque ele divide só por 1 e por ele mesmo. O número 144 é um número par. Ele é divisível por 2? É. Todos os números pares são divisíveis por 2, tá, pessoal? Então, o 144, ele é divisível por 2. 144 é divisível por 3? Também é. Ele também consegue dividir por 3 e dar uma conta exata. Ele é divisível por 5? Não. Por 7? Também não. Ele é um número primo? Não, porque ele já dividiu por 2, ele dividiu por 3, então aí ele já saiu da classificação de números primos. O número 210 é divisível por 2? É, ele é um número par. Lembram que eu falei? 210 é divisível por 3? Também. Por 5 e por 7? Também. Ele é um número primo? De jeito nenhum. Ele não se encaixa na nossa classificação de números primos. E o número 323, ele é divisível por 2? Não. De cara nós já vemos, né? Porque ele é um número ímpar, então ele não é divisível por 2. Ele é divisível por 3? Também não. Pelo 5 e pelo 7? Ele é um número primo? Ele é um número primo, porque ele se encaixa nos nossos padrões, né? Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele é um número primo. Correto, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje, certo?